Vamos lá, então, para o nosso tema, que Jesus ensinou sobre a santificação. Deixa eu baixar aqui uma telinha que está me atrapalhando um pouco. Vou colocar ela para cá, que aqui vai ser melhor. Beleza. Vamos lá. Jesus, ele foi reconhecido como o Santo de Deus, ok? Ninguém podia apontar um único pecado nele. João escreveu que Jesus se manifestou para tirar os pecados do mundo e que nele não há pecado. Não há pecado. Aqui estão os textos que comprovam isso que eu estou dizendo. Outra coisa, se você quiser que eu envie esses slides para você, não tem problema, eu envio para você também, tá bom? Se você não tem um estudo, você está longe, eu te encaminho o PDF, também tem o PDF com todos os estudos, e eu tenho um estudo aqui físico, eu tenho a cartilha, que é a revista do estudo, e eu posso, se você mora aqui em Guaratuba, eu posso levar na sua casa, tá bom? É só me pedir que eu faço tudo isso. Se você não tiver meu contato, recebeu esse link de alguém, de um amigo, alguém que é próximo aqui, que tem o meu contato, pede para essa pessoa, que essa pessoa pede para mim, ok? A Bíblia, ela é clara em ensinar: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse texto, ele vai estar dentro do nosso estudo também, daqui a pouco a gente vai ler novamente, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Então, segundo esse texto de Hebreus 12, 14, nós precisamos da santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor, então significa que a santificação é algo importante, muito importante na nossa vida. Então a pergunta que a gente faz é: como alcançar essa santidade? Em nossa última lição, nós aprendemos que a Bíblia, ela apresenta a salvação em 3 tempos: no passado, no presente e no futuro. O que Jesus fez por nós na cruz, no passado, foi trazer a justificação. Guarde esse termo, justificação. O que é justificação? É Jesus nos libertando da penalidade do pecado, da consequência do pecado. Justificação é um termo de tribunal, é um termo onde Paulo ele utiliza, trocando em miúdos, é tornar alguém justo. É apagar a transgressão, é limpar a ficha da pessoa. Isso é justificação, é tornar justo. Então, nós tínhamos uma penalidade, lembra do estudo anterior, Romanos 6, 23? O salário do pecado é a morte. Então, Jesus, ele toma essa morte, aquilo que era a nossa condenação, ele toma sobre ele, é por isso que Jesus teve que morrer, para pagar o preço do pecado. Então, ao pagar o preço do pecado, ele nos torna o quê? Justos. Claro, essa justiça, ela é imputada, ela é creditada a nós, desde que nós, pela fé, creiamos em Cristo, no sacrifício dele. Então, isso é justificação, ok? O que Jesus faz por nós no presente, que é o tema que nós vamos estudar hoje, é a santificação. Ela nos liberta do poder do pecado, certo? Daqui a pouco a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre isso. E o que Jesus fará por nós no futuro? É o que nós chamamos de glorificação. Isso está no futuro, porque a glorificação é quando Cristo vai nos livrar da presença do pecado, ou seja, na sua volta. Porque quando Jesus voltar, o pecado vai ser eliminado. Então, a justificação nos livra da condenação do pecado, a santificação nos livra do poder do pecado, e a glorificação, ela nos livrará da presença do pecado, certo? Hoje nós vamos aprender mais sobre a santificação. E aqui está a primeira pergunta. A primeira pergunta é: que oração Jesus fez pelos discípulos? Se você está começando agora esse estudo, se você está entrando agora, também nos peça os estudos anteriores, nós estamos gravando ele no YouTube, você pode acompanhar pelo YouTube, tá bom? E um outro detalhe, depois da pergunta já vai aparecer o texto bíblico. E eu destaco em todos os versos da Bíblia, no texto ali, que eu vou colocar na tela, a resposta em vermelho, ok? Todos os textos eu estou usando a tradução Nova Almeida Atualizada, que é uma versão muito boa, ok? Então vamos voltar à pergunta. Que oração Jesus fez pelos seus discípulos? João capítulo 17, versículo 17. Vamos ler? É ideal também que você esteja com a sua Bíblia aí, tá bom? Para acompanhar. Essa foi a oração:
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. É esse o texto que está lá nesse versículo. Nesse livro, nesse capítulo e nesse versículo da Bíblia. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Foi esse o pedido, foi essa oração que Jesus fez pelos discípulos, para que eles se santificassem na verdade. E ele dá a resposta, o que é a verdade? A palavra, a Bíblia. Então nós temos a Bíblia como regra, como autoridade, como verdade. Para estudar um pouquinho mais sobre essa autoridade bíblica, nós precisamos voltar lá para o estudo número 1. Foi o primeiro estudo que nós tivemos. Muito bem. Quando estudamos a palavra de Deus, a verdade, o Espírito Santo ele atua no coração e nos ajuda a purificar tudo o que não é santificado. É o Espírito que nos convence do pecado e nos transforma à imagem e semelhança de Cristo. Isto é santificação. Não é só isso, tá, gente? A gente vai detalhar um pouquinho mais o que é santificação, mas essa aqui ainda não é uma resposta final, é uma resposta parcial, ok? Eu gosto dessa frase ali, que está dentro desse texto. Aqui não é um texto da Bíblia, é um texto, é um comentário, né? Mas a gente pode extrair desse comentário o texto de João capítulo 16, versículo 8, onde diz que o Espírito Santo, ele é o responsável por nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O apóstolo Paulo, ele vai detalhar mais isso, dizendo que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então nós precisamos o quê? Da busca, através da oração, através do estudo da Bíblia, para que o Espírito Santo ele atue e fale ao nosso coração, certo? Vamos aqui para nossa segunda pergunta. Eu vou perguntando aqui constantemente se está tudo bem, estão acompanhando legal, vão me respondendo. Se alguém achar que está muito rápido, fala, pastor, vai mais devagar, que a gente vai mais devagar. A ideia é que seja um estudo não tão objetivo assim, porque eu até estou montando materiais mais objetivos. Por exemplo, eu já tenho preparado a lição número 1, que é 13 minutos e alguma coisa, que é só a leitura. É só a leitura, as respostas, as perguntas, os comentários, mas eu não comento nada, né? Da minha parte, comentar não, só o que está no estudo bíblico. Aqui eu consigo fazer um pouquinho mais de comentário, mas mesmo assim eu estou procurando também ser objetivo, tá ok? Pergunta número 2. De acordo com Paulo, o apóstolo Paulo, qual é a vontade de Deus para seus filhos? Olha, a vontade de Deus, perdão, para os seus filhos. Alguém abriu o microfone. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Tranquilo? A resposta está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Então vamos ver, de acordo com o apóstolo Paulo, qual que é a vontade de Deus para os seus filhos. Aqui está o texto bíblico. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Aqui ele está dando um viés, né? Uma linha de pensamento. Lógico que não é só isso, a questão da santificação. Mas o que nos interessa nesse texto é só essa primeira parte em vermelho. Deus deseja, é da vontade dele, que nós nos santifiquemos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. O sentido básico, e aqui eu já começo a entrar em uma parte fundamental para que você entenda o que é santificação. O sentido básico de santificar é o quê? Colocar à parte, separar. Esse é o sentido bíblico de santificação, como ilustrado pelo 7º dia da criação. Então, aqui tem um exemplo, 7º dia, o sábado. Quando Deus ele separou o sábado dos outros dias, ele o abençoou e santificou, isto é, separou dos demais dias, separou dos outros 6 dias. Deixa eu tentar explicar de uma forma que fique claro aqui para todos nós. A palavra santo no hebraico é a palavra kadosh. Essa palavra kadosh, santo, é separar. Separar para um propósito santo. Como diz aqui, né? Entre aspas ali, colocar à parte, separar. Então, quando Deus ele dá essa tríplice bênção ao sábado, ali quando ele cria os 7 dias da criação, ele chega no sábado,
diz que ele faz 3 coisas. Ele descansa. Essa palavra descansar é cessar uma atividade, não é assim, ó, estou cansado, porque Deus não se cansa. De acordo com o livro de Isaías, Deus não se cansa. Então, a palavra descansar é o sabat, né, no hebraico, que é o quê? Cessar uma atividade, interromper, parar. E daí, além de descansar, ele santifica e ele abençoa esse dia. Então, aparece ali a palavra santificar, ou seja, kadosh, separar. Quando eu falo kadosh, é o termo hebraico, tá? Separar para um propósito santo. Então, não é um dia como os demais. Por quê? Porque Deus lançou uma santidade sobre esse dia. Então, não é um dia comum, né? Ele é um dia diferente, é um dia separado. Separado o quê? Para um propósito santo. Então, nós temos esse exemplo do sábado. Nós temos o exemplo também do povo de Israel, nação santa, povo de sacerdócio real, os eleitos, né? Para o quê? Para proclamar a mensagem de Deus. Então, quando Deus separou o povo de Israel, por exemplo, eles tiveram ali suas oportunidades de levar a mensagem. Não é separar para a salvação, é separar para um propósito santo, para levar a salvação. Acaba sendo o que mais responsabilidade do que simplesmente, olha, não é que eles são os queridinhos de Deus, ali os judeus, os israelitas eram os queridinhos de Deus. Não, eles eram um povo que Deus abençoou, santificou, separou para que servisse de instrumento para levar as outras nações à salvação. Então fica mais claro usando até esse exemplo do povo de Israel, ok? Vamos avançar aqui um pouco mais. Que metáfora Jesus usou para falar de santificação? Esse texto de João 15, ele fala sobre a videira. Olha o que diz São João 15, versículos 5 e 7. Como a pergunta é objetiva, qual que foi a metáfora? Eu coloquei a resposta. A metáfora foi da videira. Então, a resposta é a videira. Então, esse texto de São João 15, versículos 5 e 7, diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Versículo 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Então aqui Jesus ele utiliza um exemplo muito fácil, muito básico, né? Ele fala que ele é uma videira, ele é uma árvore. E nós somos os ramos dessa árvore. Se nós estivermos ligados, conectados à árvore, temos vida. Se nós além de ter vida, nós produzimos frutos. Porque se nós não produzimos frutos, significa que nós não estamos ligados à videira. E agora, se nós não estamos ligados à videira, nós não temos vida. É óbvio, né? Corta um galho de uma árvore e lança ele ali fora. Ele vai ressecar, ele vai morrer. Então, se nós não estivermos em Cristo, nós não temos vida espiritual. Então, essa foi a metáfora que ele usou para falar de santidade. Nós vamos crescendo aqui, nós vamos num crescente para entender o que é santificação. Assim como os ramos precisam estar unidos à videira para sobreviver e frutificar, o crente ele precisa estar unido a Cristo. Separado dele, não temos vida. Essa união acontece na prática quando passamos tempo em oração e em estudo de sua palavra. Nesse exato momento, enquanto nós estudamos aqui a Bíblia, nós estamos o quê? Conectados em Cristo, conectados à videira. Ok? Vamos lá. Pergunta número 4. Eu quero voltar um pouquinho aqui, só tentar abranger um pouco mais o que a gente está falando. Tem um texto, inclusive eu utilizei ele numa mensagem sábado passado, inclusive eu vou pregar em outras 2 igrejas esse sábado e me pediram a mesma mensagem, tá bom? Você está convidado. Eu vou estar às 9 horas na Igreja Adventista de Coroados e às 10h45 na Igreja Adventista de Pissarras, neste sábado. Eu utilizei um texto, deixa eu pegar aqui minha Bíblia, eu vou pegar aqui a NVT, Nova Versão Transformadora. Eu não sei se você está me vendo aí na tela, acho que dá para ver também, mas eu vou abrir aqui a minha Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículo 23. O ideal, eu não quero falar muito sobre isso, senão a gente vai tomar um tempo muito grande. O ideal é você anotar esse texto e depois refletir nele, dos versículos 21 ao 23. Aqui, bom, eu vou ler rapidinho aqui
e eu faço um comentário breve sobre ele. Mateus 7, 21 a 23. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, Jesus estava jogando lá no futuro, isso está também no nosso futuro, porque ainda não aconteceu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Então, nós vemos aqui que esse grupo de perdidos, eles vêm com um argumento diante de Cristo, porque eles acham que eles deveriam estar salvos, porque eles estavam fazendo o quê? Supostamente, entre aspas, a vontade de Deus. Aqui você vê que não é um grupo de assassino, não é um grupo de ladrão, não é um grupo aí de pessoas que rejeitam a Deus. Não, é um grupo de pessoas que usavam o nome de Deus, mas eles não estavam o quê? Conectados à videira. Eles não estavam conectados. Eles até profetizavam, eles até falavam, faziam milagres, eles expulsavam até demônios em nome de Jesus, mas eles não eram, de fato, ligados a Jesus. Então, isso deve acender um sinal de alerta para nós. Eu posso estar usando o nome de Jesus o tempo inteiro, mas não estar conectado a ele. E esse termo aqui, aí você precisaria escutar a mensagem, o sermão, tá bom? Esse termo aqui, desobedecem à lei, você pode ver, em outras versões vai aparecer diferente. Por isso que eu peguei a NVT, a nova versão transformadora, porque o termo aqui fica muito mais claro. Se eu pegar a Almeida, revista atualizada, que é uma versão mais usada, diz assim, ó: apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Aqui é utilizado o termo iniquidade. Uma versão mais recente, que é a que eu estou usando aqui no estudo, estou pegando aqui outra Bíblia agora, a NAA, ou seja, Nova Almeida Atualizada, não usa o termo iniquidade, usa o termo mal. Ó, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu estou falando de Mateus 7, 23, tá? Ou seja, aqui eu uso o termo praticam o mal, na Nova Almeida Atualizada. Na Almeida Revista Atualizada, eu uso o termo vocês que praticam a iniquidade, uso o termo iniquidade. E na NVT, Nova Versão Transformadora, uso o termo desobedecem à lei. Por que que na NVT esse termo está mais correto? A tradução é melhor. Não é que está errado as outras Bíblias. É tudo uma questão de tradução. Porque o termo ali no grego, e aqui o Novo Testamento ele foi escrito em grego, é o termo anomia. O que é anomia? Anomia é uma terminologia de negação, é um prefixo de negação no grego. E nomia é lei. Então, se a gente juntar negação e lei, o que significa? Pessoas que negam a lei, pessoas fora da lei, ou pessoas que neutralizam a lei. Então, nós vemos que a lei, que hoje é pisada pela maioria das religiões, ela é importante, ela é um quesito dentro da salvação. Não um quesito para se salvar, mas é um resultado de quem está salvo em Cristo. Inclusive, só para fechar esse tópico aqui, porque não estava nem no plano aqui abrir um pouquinho mais sobre ele, mas se você tiver interesse depois, você pode ouvir a mensagem sobre isso. Quando você abre a Bíblia em Provérbios, capítulo 28, versículo 9, diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, qual que era a minha intenção aqui em desenvolver um pouco mais desse tópico? É porque assim, ó, não adianta de boca, somente de lábios, eu dizer que amo a Jesus. Eu preciso praticar esse amor. Eu preciso praticar. Aliás, até Jesus fala, né? Alguns de boca me adoram, mas o seu coração está longe de mim. Então, a única maneira de eu demonstrar que sou cristão, que amo a Jesus, é o quê? Obedecendo aos seus mandamentos. É eu caminhar na estrada da santificação. Inclusive, o próprio Jesus vai dizer novamente: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Por que será que os mandamentos de Deus são tão pisoteados hoje, né? As pessoas falam
na graça, mas é uma salvação, como se Jesus viesse morrer na cruz e aquela morte fosse um patrocínio para a gente viver uma vida de pecado, uma vida de qualquer jeito. Jesus não fez isso. Ele veio nos demonstrar, ele veio nos ensinar o que é a obediência a ele. É claro que tudo depende da nossa motivação. Eu não posso obedecer a Deus, guardar todos os seus mandamentos simplesmente pelo medo de não ir para o inferno. O jovem rico fazia isso. O jovem rico, ele guardava toda a lei, mas ele foi o quê? Rejeitado. Ele foi... a maneira como ele obedecia, a motivação estava errada. Nós devemos... A única motivação nossa para obedecer a Jesus é o amor. É o amor para com ele, ok? Vamos avançar então. Pergunta número 4. Por que precisamos da santificação? Olha o texto ali que nós já lemos, inclusive, Hebreus 12, 14. Porque sem ela ninguém verá o Senhor. Essa é a resposta. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Certo? Vamos lá. Ser santo é ser separado do mundo para Deus. Logo, a santificação não é uma simples melhora do nosso comportamento moral ou boas ações sociais. A santificação bíblica é viver os princípios do reino. Do reino de quem? De Deus, motivado pela operação constante do Espírito Santo em nós. Essa operação tem um objetivo: a honra e a glória de Deus. Nós fomos feitos para a glória de Deus. Nós fomos feitos para isso, para a glória de nosso Deus. Ok? Pergunta de número 5. Como Paulo chama os membros da igreja a quem ele dirige suas cartas? Olha como que Paulo chama eles. Eu vou até adiantar. Ele chama de santos. Nós vamos ver apenas 2 textos. Tem mais. Sempre ali iniciando as suas cartas. O primeiro é Romanos 1:7, né? Onde ele diz assim: a todos os amados de Deus, ele chama eles de amados, né? Que estão em Roma. É uma carta aos romanos. Chamados para ser o quê? Santos. Ele chama eles de santos. Que a graça e a paz de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Mais um texto, Filipenses 1, verso 1. Paulo e Timóteo, os 2 que estão escrevendo, né? Servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, essa carta é dirigida aos filipenses, os cristãos ali de Filipos, ok? Então, ele se dirige a eles como santos. Os crentes dessas igrejas são tratados como santos, porque estão em Cristo e não por haverem alcançado um estado de ausência de pecado. Esse ponto aqui é um ponto nefrálgico, é um ponto importante. Não entenda ser santo como alguém que não comete pecados, como alguém que não erra, como alguém que é infalível. Lembra que eu falei? Santo, na Bíblia, é alguém que foi separado. Não separado assim, foi Deus. Não, esse separado é você que escolhe. É eu que escolho servir a Deus ou não. Então, a partir do momento que eu escolho a Cristo, ele vai me habilitar, ele vai me capacitar, ele vai me santificar, certo? Se a justificação é aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz por nós, santificação é aquilo que Deus faz em nós. Vai pegando a ideia. Se justificação é aquilo que Deus fez por nós, aonde? Na cruz. Santificação é aquilo que ele faz em nós. Na justificação, Deus nos considera justos. Por outro lado, na santificação, ele nos torna justos. Embora não exista nenhum mérito humano nessa obra, a santificação ela exige que cada pessoa, aliás, de cada pessoa, uma entrega completa e diária à vontade de Deus e o afastamento de hábitos e atitudes que levam à prática do pecado. Ok? Gente, tá ficando claro? Ou alguém tá com dúvida ainda? Tá difícil de encaixar aí? Vai me dando aí um feedback para eu não ficar... Porque até agora eu tô aqui... o sentimento que eu tô sozinho. Eu sei que eu tô com bastante gente aqui conversando, dialogando aqui, mas eu gostaria de um feedback de vocês aí, tá bom? Vamos para a pergunta de número 6, enquanto vocês vão escrevendo. Vamos lá. De quem é a obra de santificar? Será que essa obra é minha? Será que essa obra é sua? De quem é a obra
de santificar. Obrigado, Graziele. A Graziele disse que está tranquilo. Vamos recorrer a Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Olha de quem é a obra. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito e a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante, né? O mesmo Deus da paz os santifique em tudo. Em tudo. Ok? A fim de capacitar a pessoa para a experiência da santificação, Deus concede quem? Seu Espírito, o Espírito Santo. Agora, cheios do Espírito, não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, versículo 4. À medida que caminhamos, nossa fé aumenta e nossa transformação progride. Desse modo, obtemos novas vitórias sobre os poderes das trevas. Pergunta de número 7. Como Paulo enfatizou aos cristãos de Roma sua obrigação total para com Deus? Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Nesse texto é dito assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, se ofereçam integralmente a Deus como um sacrifício e não vivam conforme os padrões desse mundo. Olha o que Paulo diz. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Extraordinário, né? Então nós devemos nos entregar por completo a Deus. Não viver conforme os padrões do mundo. Sabe, o caminho que o mundo segue não é um caminho que agrada a Deus. Infelizmente não é. Os padrões que o mundo oferece, nós temos que pautar tudo pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ele é o filtro que nos ajuda a fazer escolhas corretas, escolhas que não colocarão em risco a nossa salvação. Nós não podemos colocar em risco a salvação, gente. A salvação é o bem mais precioso que nós temos, ok? Vamos lá. O simples conhecimento da verdade não é o suficiente para o desenvolvimento do caráter. Eu vou te dar uma explicação bem óbvia, bem lógica com relação a isso. Eu posso ser um PhD em teologia, doutor, ter 4 doutorados, enfim. Eu conheci já professores, homens que eu ficava impressionado. Que eu pensava assim, meu Deus, se eu tivesse 1% do conhecimento dessa pessoa, nossa, eu já ficaria muito feliz. Conheci pessoas realmente muito inteligentes. Tive professores fantásticos. Mas entenda, conhecimento ele não é o suficiente. Porque quem tem mais conhecimento do que o diabo não existe. Não existe ser humano que tenha, ou ser humano que já existiu, que teve conhecimento mais do que o diabo. A Bíblia fala no livro de Tiago que ele conhece, ele estremece, mas ele não obedece. A diferença está na obediência. Na obediência. Satanás conhece. Ele foi um anjo de luz. Ele conhece a Bíblia, de trás para frente, de frente para trás, enfim, ele conhece tudo, gente. Só que ele não obedece. Ele não obedece a palavra de Deus. Então, o conhecimento não é o suficiente. Com o conhecimento deve vir o quê? A obediência. Saber o que é certo e não praticar não nos fará crescer em santidade. Quando aceitamos a Cristo como Salvador e Senhor e submetemos nossa vontade a dele, então crescemos em graça. Nós chamamos isso de vontade santificada, porque todos nós temos vontades corrompidas pelo pecado. A nossa inclinação é para o mal. A nossa inclinação não está para a palavra de Deus, para a oração. Não, de forma alguma. A nossa inclinação está para os desejos da carne, paixões, enfim. O que mais? Desejos carnais, né? Prazeres, essa palavra que eu queria. Mas à medida que você vai buscando a Deus, vai se conectando a Ele, os seus desejos, as suas vontades vão se transformando
vão sendo santificadas. É por isso, isso é santificação, ok? Vamos lá. O desenvolvimento do caráter, ele envolve dois elementos. O desenvolvimento do caráter envolve dois elementos. Primeiro, a escolha consciente de fazer o que é correto de acordo com a luz recebida. Ou seja, Deus ele não vai cobrar a nós daquilo que nós não sabíamos. Mas a partir do momento que eu sei, a partir do momento que eu tenho luz sobre determinado assunto, eu tenho que fazer uma escolha. E essa escolha deve ser consciente entre fazer a vontade de Deus ou rejeitar a vontade de Deus. O segundo ponto é a obediência à consciência. Logo, a vontade do cristão ele desempenha um papel importante na santificação. Antes da conversão, nossa vontade estava o quê? Mais sujeita às influências de Satanás. É assim que funciona. As nossas vontades, quando a pessoa não tem um encontro com Cristo, as nossas inclinações, elas estão mais por aquilo que é pecado. Entretanto, ao aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador, nós devemos conscientemente entregar e submeter nossa vontade egoísta à vontade de Deus e de seu Espírito. É isso que eu acabei de chamar de vontade santificada. Vamos à 8ª pergunta. Se eu não me engano, é a última, né? É a última pergunta. Qual é o conselho que o apóstolo o apóstolo Pedro nos dá? Qual é o conselho que o apóstolo Pedro nos dá no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18? Olha o texto aí. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Qual que é o conselho? Para que nós cresçamos na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Muito bem. O crescimento ele não é automático. Quer físico, quer espiritual. Ambos requerem o quê? Alimento, bebida e exercício. Isso significa que para manter comunhão com Cristo por meio da oração e da leitura da Bíblia, isso significa que devemos manter comunhão com Cristo por meio da oração e da leitura da Bíblia. Para o quê? Nos alimentarmos. Precisamos ainda exercitar nossa fé, testemunhando de Cristo a outros. Esse é o caminho para o crescimento espiritual e a santificação. Da mesma forma que o corpo, para o seu crescimento, precisa do alimento, precisa de líquidos, precisa de exercício físico, nós também, na caminhada cristã, nós precisamos nos alimentar, exercitar a nossa fé. Isso se dá através do testemunho que nós damos, através do estudo da palavra de Deus, através da vida de oração, ok? Isso é santificação. Concluindo aqui, santificação não deve ser confundida com impecabilidade, não é isso. Não é isso, não é a ausência de pecado. Nenhum de nós, nesse mundo, enquanto Cristo não voltar, vai alcançar um nível de impecabilidade. Isso não existe. Isso dentro da teologia é chamado de perfeccionismo. Isso, na realidade, é um câncer no meio cristão. Há pessoas, infelizmente, há pessoas cristãs ou pseudo-cristãs, pseudo é falso, né? Falso cristão, que acredita que é possível ser impecável. É possível ser perfeito. É possível se abster completamente do pecado. A nossa natureza é pecaminosa. Se você não comete atos pecaminosos, você só é um indivíduo de bom comportamento, mas você é um pecador de bom comportamento. Entende? Então isso a gente precisa deixar claro. Quando nós estudamos aqui sobre santificação, não é ausência de pecado, ok? A natureza carnal com a qual nascemos só nos será arrancada na glorificação, ou seja, no futuro, no momento que ocorrer a volta de Jesus. Esse é a terceira e última fase, ok? Glorificação. Pecamos porque somos pecadores, é uma coisa óbvia. Essa é a tendência natural de todo ser humano. Logo, a verdadeira santidade só pode ser alcançada pela perseverança em estar ao lado de Cristo. Desse modo, a vida sem pecado de Jesus nos é atribuída como um presente e somos salvos por seus méritos, pelos merecimentos de Cristo. Lembra? Voltando só aquele texto de Romanos 6:23, a segunda parte, eu vou ler a primeira, eu vou falar a primeira, mencionar a primeira e vou mencionar a segunda. Se eu ficássemos só na primeira, estaremos perdidos. O salário do pecado é a morte. Ok, nós já sabemos que o salário é algo merecido.
Só que a segunda parte do mesmo verso, Romanos 6:23, diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, Cristo Jesus nosso Senhor. Então, opa, o que é dom? Dom já não é algo merecido, é um presente. Então, Deus nos oferece dia a dia a salvação como um dom, como um presente. É por isso que nós somos salvos pela graça de Deus, ok? Então, esse foi o tema de hoje. Vamos à nossa decisão de hoje? Depois de ouvir a respeito desse tema, meus queridos, eu tenho 3 perguntinhas para você. Não precisa me responder aqui. Responda aí no seu coração, na sua consciência. Se você estiver o livrinho, responda ali também. Eu espero que você dê uma resposta positiva, né? Essas perguntas, elas requerem, esse estudo requer uma decisão. Muito bem. Primeira pergunta: desejo me relacionar com Cristo por meio da oração e do estudo da Bíblia, levando uma vida de santidade e constante crescimento com Jesus. O crescimento é constante. Aqui não foi mencionado nesse estudo, mas a obra de santificação, ela leva a vida inteira, tá? É uma obra que leva a vida inteira. A vida inteira. A vida inteira a gente está crescendo, ok? Por isso, o crescimento constante. Respondeu sim aí? Amém. Segunda pergunta: desejo abrir meu coração à influência do Espírito Santo e permitir que ele me transforme diariamente à imagem de Cristo. Essa foi a segunda pergunta. E a terceira pergunta: desejo exercitar minha fé, partilhando as verdades bíblicas que tenho aprendido. Esse é o exercício da fé. Partilhar aquilo que a gente tem aprendido através da leitura da palavra de Deus.